Inicialmente, nós vamos fazer uma breve introdução aí de boas-vindas para vocês. A SGORG, ela vem se modernizando, né, à proporção que as coisas vão acontecendo. Sempre foi um desejo nosso muito grande que ela se tornasse muito mais digital do que sempre foi. E a Covid-19 acabou nos ajudando a que as coisas se procedessem de uma maneira mais rápida. Dessa forma, nós vamos, então, mostrar para vocês, vou compartilhar aqui a tela para mostrar para vocês como é que vocês fazem para se credenciarem como residentes na SGORG, né? Então, é importante que os residentes façam parte da associação. Isso é importante para nós, enquanto associação, e importante para vocês, enquanto residentes, uma vez que a associação ela tende a, de certa maneira, proteger vocês e, de outra forma, é o foco que a gente tem de conseguir discutir de uma maneira científica todos aqueles problemas que nos afligem. A nossa comissão de residência, presidida pela doutora Vera Fonseca, eu vou passar para ela já a palavra, ela é uma das comissões mais atuantes e é sempre empenhada em promover a integração entre todos os grupos de residência e trazer sempre o que a gente tem de melhor conteúdo para vocês. Nós temos aí também a participação da Juliana, do Glaucio, do Guilherme, são todos muito ativos nessa comissão. Para o residente se cadastrar, ele precisa encaminhar para a SGORG a ficha cadastral preenchida, a cópia do CRM com frente e verso, a cópia do diploma frente e verso e uma declaração da residência médica atualizada, constando em término previsto e o ano que está cursando. O valor da anuidade para o residente no primeiro ano ele é isento, o residente no segundo ano ele paga R$ 280, no terceiro ano R$ 350 e no quarto ano R$ 500. E é importante que vocês estejam atentos também, porque a SGORG ela é uma das federadas da FEBRASGO e, em consequência disso, vocês terão acesso ao teste de progresso. O teste de progresso, além de ajudar vocês a se autoavaliarem, ele vai, no futuro, permitir que nós trabalhemos de uma forma integrada para melhorar todas as residências médicas, avaliando aí as carências de cada uma delas. É um teste que é bastante interessante, porque ele preserva, de certa forma, a identidade direta de vocês. Então, vocês podem fazer a prova com tranquilidade. E ele tem a vantagem de que aqueles que apresentarem desempenho satisfatório em pelo menos 2 das avaliações, incluindo obrigatoriamente o último ano da residência, eles vão ter essa nota aproveitada para a prova teórica do exame de suficiência para obtenção do título de especialista em GO. Então, além de tudo, isso ajudará vocês na prova do TEGO. Toda a reformulação da SGORG passa aí por um novo visual digital, que vocês verão começando a funcionar a partir de junho. É a nossa intenção que a gente trabalhe cada vez mais, né, como eu falei com vocês, que a gente chegue a alguma coisa do tipo 100% digital. Nós estamos reestruturando completamente o site. Nós vamos ter um aplicativo que vai ser um aplicativo bem leve, ele praticamente não vai ocupar quase nenhum espaço do celular de vocês.
e vai ter aí tabelas que vocês usarão no dia a dia, como no dia a dia de consultório, né, como a tabela de cálculo de idade gestacional, a tabela de CID, depois a tabela TUS, e alguma tabela que vocês achem importante, é possível que a gente também inclua. Vocês terão aí nesse aplicativo também a carteirinha digital, então todos aqueles que estiverem kits com a sociedade terão a sua carteira digital, e a gente tem a intenção de trabalhar com uma plataforma de telemedicina, mas isso aí vai ser um passo de cada vez. O nosso site ele já vai nascer relativamente grande, porque a SGORG é uma das maiores sociedades de ginecologia do Brasil, ela tem mais de 1.000 associados, é a única federada que tem uma revista científica própria, então, nos congressos, aqueles que apresentarem trabalho terão o seu trabalho publicado na JBG, que é a revista de ginecologia e obstetrícia mais antiga do Brasil. Nós estamos trabalhando agora com todos o processo 100% profissionalizado, então o congresso estadual, o site, o aplicativo são todos feitos por empresas idôneas e com bastante respaldo aí no mercado como um todo. E a gente tem aí uma projeção de crescimento, porque o Rio de Janeiro tem 3.000 ginecologistas, então existe toda uma expectativa de crescimento. Então, como eu falei para vocês, o nosso primeiro passo vai ser a reestruturação do site, para que vocês possam fazer também o pagamento pelo site. Nesse momento, é só mandar um e-mail para a SGORG com aqueles documentos que eu coloquei ali. O e-mail é sgorg@sgorg.org.br. Lembrar que é o org, mas futuramente vocês poderão fazer também pelo site. A gente alterou um pouquinho a logomarca, né? Vai ter uma visão mais interessante, focado na ciência, como eu falei para vocês. Vai ter a possibilidade de pagamento digital e vão ter algumas questões relacionadas ao nosso compromisso social de informação para a população como um todo. Tinha E aqui toda a também os programação nossos desse eventos. ano. Senhores, por favor, fechem os seus microfones. Nós teremos ainda a versão mobile do próprio Eu até ia site. falar esse negócio que a Gabi mandou da gente estar na segunda, na quinta e terça, né? O residente que estiver no plantão, né? Se o plantão de sair às 5, vai ter que sair um pouquinho antes, né? Bem, vou tentar continuar. Ela colocou na segunda, de 5 às 7, na terça, de 5 às 7, na quinta, de 5 às 7. Mudar. Mandar. Uhum. Bem, eu acho que agora tem mais um aqui para eu desativar. Então, nós temos aí toda a parte do aplicativo, como eu falei para vocês, e esse aplicativo tem toda a parte aí voltada no usuário, a carteirinha e os serviços que a gente vai ter dentro do próprio aplicativo. A questão da telemedicina é um desafio aí para o futuro, que vai depender aí de algum investimento mais para frente. Então, era isso que eu tinha para fazer de introdução para vocês. Vou passar a palavra, então, para a doutora Vera, antes da gente começar propriamente dito o nosso encontro.
Bom, pessoal, boa noite. Em primeiro lugar, eu gostaria muito de dar as boas-vindas para todos vocês, todos os residentes. É impossível ver todos os nomes das pessoas que estão aqui, mas pode ser que tenham alguns coordenadores de residência médica ou até chefes de serviço. Então, com certeza, todos são muito bem-vindos a esse nosso encontro, nosso início do curso de residência da SGORG. Talvez para alguns que já estejam R2, R3, fique um pouco repetitivo, mas se faz necessário porque sabemos que hoje tem muitos residentes começando, né, muitos R1s, então dar esse entendimento, né, é fundamental e espero que vocês todos tenham um bom proveito. Esse curso de residência médica a gente faz dentro da sociedade há muitos anos, né? É um curso normalmente presencial, ocorre uma vez por mês, normalmente a gente começa realmente no mês de abril e todo mês a gente tem um encontro. Esse encontro a gente tenta mudar o dia da semana, porque nós sabemos que muitos de vocês acabam tendo problemas, né, por conta dos plantões e tudo mais. Por conta dessa história toda, né, do Covid, todo esse sofrimento que nós todos estamos passando, essa pandemia, nós demoramos um pouco mais, né, para iniciar e, infelizmente, não estamos podendo fazer a forma presencial, pelos motivos óbvios, mas estamos aí tentando, e com certeza vamos ter êxito, começando a fazer de uma forma online. Então, esse vai ser o primeiro curso, nós colocamos esse tema, o tema atual, né, a Covid na obstetrícia, mas vamos permanecer pelo menos uma vez por mês fazendo os nossos encontros. Para tal, a gente vai mandar, para tal foi necessário que a gente atualizasse os e-mails de vocês, os telefones. Então, a gente fez esse trabalho através dos coordenadores de residência médica, mas fica aqui mais uma vez um apelo para que vocês, né, confiram realmente se todos os colegas de vocês estão cientes que esse curso existe, se os coordenadores de programa de residência médica enviaram para vocês as perguntas que vão ser discutidas nos cursos. Normalmente esse curso tem esse molde. A gente encaminha as perguntas para que vocês possam estudar previamente determinado assunto, possam discutir aqui. Você fez, filha, você fez, cara. Como você conseguiu fazer isso? Vera, você tá muda, Vera. A gente não está te ouvindo. Vamos lá. Como disse o doutor Renato, nós temos uma comissão de residência médica dentro da SGORG, que sou eu, doutor Guilherme de Jesus, doutor Cláudio, doutora Flávia Clímaco e doutora Juliana Cabral. Então, através desse grupo, nós tentamos fazer todas as ações, não só esta, que é uma ação de educação médica continuada, mas outras ações que a gente entenda que realmente são importantes para a residência médica. O que a gente quer dizer hoje, nesse primeiro momento, é que vocês, residentes, são fundamentais para a nossa sociedade, principalmente para o crescimento da nossa sociedade. E além de todos os dados que nós precisamos ter mais atualizados possíveis, né, é importante que vocês se associem. Isso é fundamental, porque nós sabemos muito bem, né, que uma sociedade ela é forte, com certeza, dependendo dos associados que eles têm, do trabalho dos associados, e, enfim, e até das possíveis ideias que vocês possam vir a dar a todos nós. Então, a SGORG está de braços abertos, os nossos telefones estão abertos para vocês, os coordenadores dos programas de vocês,
que nós estamos aqui aceitando sugestões do que vocês acham que realmente a Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia do Rio de Janeiro pode fazer por vocês, a mais até do que essa educação médica continuada. Então, peço que vocês voltem, falem com seus coordenadores. A gente quer saber quem são todos os coordenadores, os chefes de serviço, enfim, para que a nossa comunicação se faça da melhor forma possível. A partir de amanhã, a gente já vai pensar no tema que a gente vai lançar no mês de junho, dessa forma, provavelmente ainda online. Mas caso vocês tenham sugestões, caso vocês queiram discutir algum tema que vocês vejam que seja importante, por favor, mandem essas sugestões para todos nós, que com certeza isso será muito bem-vindo. Nós vamos dar início agora. Eu peço mais uma vez que vocês mantenham os seus microfones desligados para que o proveito realmente seja o maior possível. As perguntas vão ser discutidas, aquelas que estão ali citadas, mas caso vocês queiram perguntar, caso vocês queiram fazer algum comentário a mais, por favor, coloquem aí no chat, escrevam no chat que a gente vai tentar responder, né? Os nossos participantes vão tentar responder da melhor forma possível, tá? Então, gente, muito obrigada pela presença de vocês. Espero que essa presença assim, maciça, né, que foi hoje, possamos dar continuidade em todas do ano inteiro de 2020. Mais uma vez, agradeço a presença dos coordenadores de residência médica que estão nesse grupo, os chefes de serviço, os staffs, enfim, todos os preceptores, que vocês tenham certeza que a SGORG tem esse objetivo real, que é realmente auxiliar na formação dos nossos médicos recém-formados. Obrigada. Vou passar a palavra agora para Dr. Glaucio e Dr. Guilherme, para que eles deem início ao nosso debate. Guilherme? Oi. Bom, obrigado, Vera. Obrigado, Renato, também, nosso presidente, nossa coordenadora da comissão. A gente começa nosso primeiro curso, acho que não tinha muito como fugir, né, de Covid, acho que é uma coisa que está no nosso dia a dia em todos os sentidos, até mesmo fora da residência. Agradecer também os outros integrantes da comissão que estão presentes, a Juliana, que entrou agora, temos também o Glaucio presente, que vai ser o moderador junto comigo. Então, como a professora Vera mencionou, lembrar que a gente, nesses novos tempos, né, a gente tem uma certa diferença, né? Lembrar sempre de deixar o microfone desligado para a gente não atrapalhar e as perguntas sejam feitas pelo chat, porque tem muita gente online. Se a gente for colocar para as pessoas, enfim, cada um for falar a sua pergunta, acho que vai ficar muito confuso. Então, a gente vai tentar, eu e o Glaucio, seguir ali pelo chat, enquanto os nossos convidados vão respondendo as perguntas que já foram previamente combinadas. Bom, primeiramente, me apresentando, eu sou Guilherme de Jesus, eu sou professor da UERJ e sou também médico do Instituto Fernandes Figueira. O outro moderador comigo é o Dr. Glaucio, que é do Hospital Federal de Bom Sucesso. E a gente tem aqui os convidados. O Dr. Renato Sá, que é o nosso presidente da SGORG, também ele é da UF e do Instituto Fernandes Figueira, e também da Perinatal. O Dr. Elrod Conrad de Mello, que é chefe do CTI do Hospital da Mulher, de São João de Meriti. Ele é cardiologista intensivista, então a gente tem a presença de peso aqui presente. Trabalhei com o Helder já anteriormente, sei conheço do trabalho dele, que ele é o responsável pelo CTI do Hospital da Mulher, faz um serviço muito bom, e principalmente nesse momento, né, que a gente tem uma doença basicamente clínica, né, com muita intercorrência clínica afetando inclusive as grávidas, a gente precisa de um apoio de outras especialidades. Então, é um prazer ter o Helder aqui com a gente. E também o Dr. Gustavo Rodrigues, que é médico do Hospital Gafreguini e também do Hospital Adão Pereira Nunes, é o coordenador de residência lá.
Bom, então eu vou começando. Só desculpa, Glaucio, uma palavrinha só para. Claro. Para nada. Primeiro, agradecer ao Renato e à Vera, nosso presidente das GOS, presidente dessa comissão, aos colegas que trabalharam juntos, se empenharam muito para tentar formar esse curso, nesse primeiro modelo, para vocês da melhor maneira possível. Agradecer aos colegas, tanto ao Dr. Helder quanto ao Dr. Gustavo, pela disponibilidade do seu tempo, que foi muito importante, não só aqui participando desse momento, mas também em toda a estruturação do curso. Fizemos isso a muitas mãos para poder tornar esse momento de discussão mais rico possível para vocês. Bom, então procurem respeitar no máximo possível esse novo normal, as novas regras de conduta que a gente tem que ter de disciplina e de etiqueta no momento, tá? Mas também não se calem, esse é um espaço para troca. Então usem o chat, eu e o Guilherme, no momento que os convidados estiverem respondendo as nossas colocações, a gente vai estar lá de olho e vai trazer as dúvidas aqui, tanto eu quanto o Guilherme, eles coloquem no chat, para a gente ter algum tipo de ordem, porque são muitas pessoas falando juntas, para a gente não atrapalhar o fluxo das coisas, tá bom? Muito obrigado à participação de todos, tenho certeza que será um excelente com você, Guilherme. Beleza. E só para, também dar uma palavra inicialmente, né, para o Gustavo e para o Helder, por favor. O doutor Renato já se apresentou. Helder, por favor, o convidado externo. Externo, praticamente interno, né? Praticamente de casa. Guilherme, Gustavo, Glaucio, obrigado pelas gentis palavras. Eu estou há 10 anos trabalhando com obstetrícia e sempre aprendendo muito com vocês nesse dia a dia que né? Cuidar de uma paciente obstétrica com doença clínica não é um tratamento, é um tratamento que envolve duas disciplinas, né? A clínica e a obstetrícia. E tem sido muito prazeroso e eu venho me dedicando nesses últimos 10 anos. Estou muito, muito feliz de estar aqui com vocês, tá? Poder trocar um pouco de experiência e conhecimento. Obrigado. Obrigado, Gustavo. Obrigado pelo convite, Guilherme, Vera, Glaucio, Renato. Um prazer estar participando, espero poder acrescentar. Queria só falar que eu estou de olho aqui no chat, contando todos os residentes que estão online. Os que não tiverem vão receber chamada depois. É só porque a gente sempre faz um curso mais descontraído e não é por isso que a gente vai deixar de fazer, para ficar todo mundo à vontade para mandar pergunta. Quem não mandar, eu vou achar que não está assistindo. Tá certo. Muito bem. Bom, então vamos começar, né, a nossa discussão propriamente, né? Nosso tópico, acho que todo mundo viu, né, obstetrícia em tempos de Covid-19, como conduzir. Começo a nossa discussão aqui com o professor Renato, né? A primeira pergunta seria: há algum consenso sobre contraindicar engravidar nesse momento? Bem, essa é uma pergunta que tem deixado muita gente preocupada e a questão tem que ser dividida de uma certa forma. Aquelas mulheres que estão buscando a gravidez por uma terapia de reprodução assistida, essas mulheres, uma fase do tratamento, né, que é a fase da transferência do embrião, essa fase ela deve ser adiada até o final da pandemia. Nos demais casos, aquelas mulheres que estão buscando ainda assistência e elas vão procurar um serviço de reprodução assistida, essas mulheres elas devem procurar. Por quê? Porque do momento em que você começa um tratamento até que você de fato consiga a gravidez, isso leva um tempo grande. Então tem todo um período de investigação e é importante que nesse período de investigação outras patologias sejam descobertas e até tratadas. E, portanto, não é um momento para transferência do embrião, mas é um momento, nesse momento ela pode procurar a clínica e pode começar a fazer aí todo o seu ciclo para o tratamento. Aquelas mulheres que não têm nenhum problema de reprodução assistida, mas que desejam engravidar, se ela engravidar neste momento atual, na teoria, o bebê vai nascer ao final da pandemia.
Mas cabe aí uma pequena distinção. A gente sabe muito pouco sobre a infecção do Covid no primeiro trimestre. As publicações são ainda muito frágeis. Parece, nesse momento, que não tem maiores repercussões. Mas vocês estão acompanhando, só essa semana saíram várias coisas mudando muito a forma da gente pensar na assistência obstétrica. Então, se puder esperar o final da pandemia, é melhor. A gente tem a expectativa aí de que a partir de setembro as coisas já estejam mais controladas. Então, aquelas que quiserem programar, o ideal é que seja para depois desse período, mas de uma forma objetiva não tem, nesse momento, uma contraindicação para a gravidez. Bom, só para também lembrar aqui como funciona aqui, né, a discussão, a gente direciona inicialmente a pergunta, mas é óbvio que os outros participantes, se quiserem opinar alguma coisa, né, não estão liberados. Acaba que eu e o Glaucio, a gente como moderador, a gente também às vezes se mete um pouco, né, mas tudo bem. Mas só para deixar livre aí para os outros, para o Gustavo e para o Helder, qualquer coisa, só pedir para falar que a gente dá a voz também. Mas acho que o Renato foi muito claro nessa primeira pergunta, né? Bom, então, aproveitando ainda, Renato, essa segunda, em relação à periodicidade das consultas e exames de pré-natal nas pacientes assintomáticas, né? Tem que ter uma mudança nesse espaçamento das consultas? E, obviamente, se a paciente ela é sintomática, o que isso interfere ali em relação às consultas de pré-natal? Essa pergunta é muito interessante e vocês observem que o Ministério da Saúde, desde o começo, ele nunca colocou o pré-natal como um serviço que devesse ser suspenso. Então, dentro de todos os serviços que foram mantidos, o serviço pré-natal era um deles que deveria ser mantido e portanto, não houve grande mudança nesse sentido. O que acabou acontecendo foram alguns ajustes que os serviços fizeram por vários motivos. Primeiro, para que a sala de espera tivesse uma quantidade menor de pessoas e para que você tentasse deslocar o mínimo possível essas pessoas de casa para os serviços de pré-natal. Então, dessa maneira, houve um espaçamento das consultas. Aquelas consultas que são consultas prioritárias, como, por exemplo, a consulta das 11 às 13 semanas, a consulta por volta da 20ª semana, 26ª semana, elas foram mantidas e a ideia é que você acoplasse essa visita da gestante ao hospital ao máximo de coisas que ela pudesse fazer. Então, por exemplo, entre 11 e 13 semanas, ela viria não só para a consulta do pré-natal, como também para o rastreamento do primeiro trimestre. Da mesma forma, com 20 semanas, com 26 semanas, ela poderia vir incluindo aí a consulta para os testes laboratoriais para o diabetes. Então, a ideia é que cada serviço se organizasse dentro da melhor forma possível para que ele pudesse adequar a assistência de forma que a atividade daquela gestante no serviço fosse o mais produtiva possível. Eu convido vocês, no site da SGORG, tem ali o nosso e-book de Covid. Isso está bem colocado ali a respeito da assistência pré-natal, incluindo toda a parte dos exames ultrassonográficos. Ok. Alguma coisa para complementar, Gustavo? Não, acho que agora nessa não. Bom, ok. Então, já aproveitando o embalo, que você está muito calado, então, como que eu vou me paramentar e preparar o ambiente ambulatorial para atendimento de gestante assintomática e sintomática? Bom, o ideal, acho que antes até de falar de paramentação, o ideal é que as pacientes sejam adequadamente triadas na chegada,
quando não é possível contato, quase todos os serviços aqui são públicos, então dificilmente o paciente vai ter contato ao serviço de saúde, contato telefônico, para avisar se está sintomática ou não. Mas o ideal é que toda paciente, então, quando chega no serviço de saúde, ela seja triada para dizer se tem sintoma ou não. A paciente sintomática e uma consulta não absolutamente prioritária, num mundo ideal, deveria ter consulta postergada, avaliada para sintomas de gravidade na hora, e se ela é uma paciente ambulatorial, consulta postergada. Mas vamos supor que seja uma consulta não adiável, uma consulta de 39 semanas, ou que seja. Aí, sintomática é para a avaliação completa. Existe uma discussão no mundo todo entre o uso de PFF N95 só para procedimento que já é aerosol ou para todos os atendimentos. Ninguém tem essa resposta. Se não havendo déficit do produto, eu acho que tem que ser paramentação completa. E a paciente que não tiver sintoma nem contato, eu acredito que nesse contexto de déficit você pode assumi-la como paciente não Covid provável, e aí máscara cirúrgica para o profissional de saúde, máscara para o paciente, rigor na lavagem de mão e cuidado também com os equipamentos entre uma paciente e outra. A gente adaptou, todos os serviços conseguiram algum desses produtos de desinfecção hospitalar, às vezes nem são os ideais para material médico, mas às vezes é o que tem, e aí desinfecção rigorosa do material entre uma paciente e outra. Eu acho que é por aí. Paciente que tenha sintoma, um contato próximo, assumir como, ou que saiba assumir como paciente Covid positivo, se não pode postergar a consulta, paramentação completa, tendo disponível, e a paciente assintomática, sem contato com ninguém, máscara cirúrgica, lavagem de mão adequada e uso de luva. Ótimo. Acho que responde também, né? Essas dúvidas são muito práticas, né? Toda hora elas acabam sendo levantadas, apesar de algumas delas não terem, né, uma resposta absoluta, né? Como o Gustavo mencionou. Bom, seguindo aqui, né? Vamos agora... Guilherme, deixa eu só interromper, que tem a ver com a pergunta do Gustavo. Sim. Aqui no chat estão perguntando, Gustavo, estão dirigindo a pergunta, complementando esse panorama de recebimento inicial da paciente sintomática ou não, como é que está se portando, ou como é que você considera, em termos de evidências, melhor prática, vamos dizer assim. Evidência em Covid é difícil. Todas as evidências que a gente está falando são evidências muito fracas, baseadas em estudos ainda muito pouco substanciais, né? Então, assim, baseado na tua leitura, na tua revisão de bibliografia, em relação ao acompanhante dessa paciente no consultório. Não estou falando ainda no parto. A gente está tratando daquela cliente que está ali na emergência, que chegou com um quadro sintomático ou não sintomático, mas como se colocar em relação ao acompanhante. Porque cria um risco exposicional aumentado quando eu trago um indivíduo de fora que eu mal fiz uma triagem, que eu não tenho anamnese, ele entra também no consultório, como a gente fazia até então habitualmente nas consultas em obstetrícia. Bom, você já deixou a abertura aí. Na minha opinião, o que não for absolutamente prioritário tem que ser afastado. A maioria dos serviços do mundo afastou o acompanhante não absolutamente necessário dos atendimentos ambulatoriais. E aí, por que eu digo não absolutamente necessário? Porque os serviços também não podem se engessar e prejudicar ou limitar o atendimento. A gente sabe que muitos de nós estão atendendo na ponta, pacientes com baixíssimo nível socioeconômico, muitas adolescentes, esse é um problema de saúde pública muito real, e dependendo da idade, você não vai prestar bom atendimento se não tiver acompanhante. Eu vou dar o exemplo aqui, eu fiz hoje ultrassonografia numa paciente, de uma menina de 13 anos, que estava internada sem acompanhante, mas aí por um problema social dela, não tinha com quem ficasse.
mas, obviamente, o contato e uma dificuldade muito real de comunicar, de explicar o cuidado, o diagnóstico. Acho que isso se aplica à consulta. Mas se for colocar o acompanhante, aí ele tem que receber a triagem para orientação do mesmo jeito, mais ou menos como se orienta para o paciente internado, que você deixou aberto aí. Mas então, ambulatorial, eu acho que é o momento de restringir. A gente lutou por muitos anos para abrir o atendimento, para abrir o hospital cada vez mais para o acompanhante, esse não é o momento. Via de regra, eles têm aceitado muito bem. Eu converso com pacientes 3, com acompanhantes. A gente, num dos hospitais, tem um dia que dá notícia para acompanhantes 3 vezes por semana. E para os pacientes internados, eles aceitam, o pessoal tem aceitado bem, entendido o tamanho do problema. Para paciente ambulatorial, até hoje não conheço nenhum problema mais sério, mas sempre individualizando algum caso mais sensível. Ok, obrigado, Gustavo. Ok, obrigado. E obrigado pela pergunta também. Por favor, participem eu já vi que tinha uma outra pergunta sobre ultrassom. A gente vai falar isso mais à frente, tá? Então, pode deixar que sua pergunta está anotada. E agora eu vou chamar o Helder para participar. Uma pergunta muito interessante, né? Muito boa, que devo pedir radiografia ou tomografia de tórax nas pacientes sintomáticas? Quando seria essa indicação? Aí eu vou até um pouquinho mais além, Helder, porque paciente sintomática, ainda mais a gente sabe que tem muitos pacientes que são praticamente ólico-sintomáticos, às vezes é óbvio que a paciente com febre, dispneia, saturação baixa, é meio claro, né, que essa paciente vai precisar, mas a questão os casos leves, eles vão precisar ou não? Qual seria a sua indicação? Então, tá ligado o áudio? Tá sim, ligado. estamos te ouvindo. Então, é importante a gente saber lembrar que essa doença é uma doença muito nova, que tem 6 meses só, e está sendo produzida uma quantidade de informação avassaladora sobre ela. E as diretrizes hoje que a gente tem, as últimas que eu consultei, que foram produzidas recentemente, a de medicina materno-fetal, o Colégio Inglês de Obstetrícia e até da Organização Mundial de Saúde, eles não entram nessa discussão de quando fazer raio-x ou tomografia. Tá? Na verdade, na tabelinha lá, eles colocam que, caso moderado ou grave, a realização de exame de imagem pode te ajudar a dar um diagnóstico. Né? Esse é o comentário que tem numa tabela, não entra na discussão muito mais profunda do que isso. Mas como é que eu penso, na verdade? Né? Essa doença é uma doença que ela evolui em alguns estágios. O primeiro estágio é o doente assintomático, né, que tem 1 a 2 dias de evolução inicial, onde só está replicando o vírus do epitélio nasal. Nesse paciente, a tomografia não tem sentido algum, nesse perfil de paciente. Essa doença depois evolui, ela propaga para a via aérea de condução, e a maioria dos pacientes a doença vai ficar restrita aí, ela se resolve aí. Ele faz sintoma constitucional leve, faz febre baixa, uma tosse seca. O exame nesse cenário, que é a doente que geralmente a gente não vai internar, a doente que está em casa, tem muito pouca chance de mudar uma conduta médica. Tá? Então, nesse estágio ainda, quando é só uma via aérea alta, uma infecção branda, que o doente não tem sinal de indicação de internação, ele não traz muito ganho. O terceiro estágio é quando ele evolui para uma invasão pulmonar, onde ele invade pneumócito tipo 2 e já cursa, então, com uma infecção de via aérea baixa. Ele pode ter hipóxia ou não. Nesse cenário, geralmente, o paciente tem indicação de internar, e a imagem, ela confirma diagnóstico, pode pesquisar complicação, pode me avaliar um prognóstico, uma tomografia ou um raio-x infiltrado multilobar, ele indica um prognóstico pior, e faz diagnóstico diferencial com outras patologias, você pode achar caverna pulmonar, né? Mas isso é tudo, a meu ver, hoje, a indicação seria para fazer o exame em quem vai internar, principalmente grave. O Colégio Americano e Inglês de Radiologia, os dois se posicionaram contra, publicaram agora em março duas cartas que se posicionam contra fazer exame de imagem em doente com uma suspeição clínica leve, só para você fazer diagnóstico de Covid. Tá? Eles acham que isso não traz ganho clínico nenhum para o paciente, não muda a conduta. O doente que interna, ou principalmente o doente que interna grave, que vai para uma UTI com uma síndrome respiratória aguda grave, esses pacientes, o exame traz ganho de mudar alguma conduta. O doente grave na UTI, por exemplo, eu sento para discutir o exame com o radiologista, com o pneumologista,
e guia conduta, ele pode me dizer se o doente vai ganhar se eu pronar ele, então, nesse cenário, ele pode trazer algum ganho. Lembrar sempre, a imagem pulmonar ela é inespecífica. O infiltrado em vidro fosco que se fala, pavimentação em mosaico, isso eu tenho em vários tipos de vírus diferentes, em influenza, em MERS, em SARS, em reações infiltrados eosinofílicos por alergia, reações a drogas, então ele não me dá o diagnóstico etiológico, eu preciso de SWAB ainda, né? É assim que eu penso. De uma maneira objetiva, só perguntando para você, assim, dentro de um cenário prático, dentro de uma maternidade, muitas delas não estão inseridas dentro de um hospital geral, você sugeriu que a gente fizesse só a tomografia para pacientes com maior sinais de gravidade. Agora, aqueles pacientes que nesse contexto hoje apresentam uma síndrome gripal, mas possuem, por exemplo, uma ausculta pulmonar alterada, ou aqueles pacientes que derrubam a gente, que tem um exame clínico pobre, até óligo sintomático, mas, no entanto, eu tenho, por exemplo, algum critério de saturação para esses pacientes, seja com ausculta positiva só, ou com desaturando talvez mais grave, mas pelo menos uma ausculta suspeita. Eu pediria primeiro um raio-x e deixaria a tomografia para um segundo plano, ou a tomografia para esse cenário atual de pandemia, uma ausculta alterada justificaria eu fazer um exame tomográfico. Então, Glaucio, atualmente o mundo está fazendo tomografia para caramba, tá? Assim, os doentes que internam no hospital, em semi-intensiva, está todo mundo tomografando, mas isso não tem se traduzido em ganho clínico e mudança de conduta. Mais à frente, eu imagino que a gente vai acabar fazendo raio-x, se resolver com raio-x, vai parar por aí a investigação, né? Mas lá no hospital, por exemplo, quando a gente interna uma paciente, eu prefiro que ela venha com tomografia. Mas se ela interna e é uma doente que está estável, está bem, com A2 com baixo fluxo, eu fico satisfeito só com radiografia de tórax se eu fechar o diagnóstico aí. Mas, claro, eu pensar que pode ser uma tuberculose, que tem alguma caverna, eu faço algum exame melhor. Mas doente basal, bem ambulatorial, eu não faria imagem. Agora, doente que interna, eu faria um raio-x se precisar uma tomografia para confirmar ou descartar uma complicação. Ok. Eu acho que é muito importante, né? Aí sempre a gente vai pontuando o que é interessante, mais importante, né, das falas aqui, né? Até principalmente os residentes mais novos irem pegando o jeito, né? Duas coisas muito importantes, né? No caso leve, não muda a conduta. Eu vi há pouco tempo um caso que era uma suspeita mais ou menos em cima do muro, mas enfim, isso não entra no caso, mas que a tomografia veio com laudo de infecção viral. E como o Helder falou, isso não muda a conduta e, no fim das contas, era uma infecção urinária perdida na história. A paciente tinha urinocultura positiva, dor lombar. Mas aí você fica com aquela imagem na mão, tinha inclusive PCR negativo para Covid, e aí você fica com aquela imagem na mão e dizendo que é uma infecção viral. E como o Helder falou muito bem também, que várias outras infecções virais podem serem muito similares, né? Então, não vale a pena nos casos leves. A imagem pode atrapalhar, pode ser uma imagem sugestionada, você faz aquele pedido Covid, o radiologista pode ficar catando aqueles caquinhos de vidro no canto da imagem. E também que, como ele falou muito bem, que as sociedades de radiologia, elas não recomendam o diagnóstico pela tomografia, mas a gente cansa de ver as pessoas brigando pela imagem, né? Aí dizendo que a imagem é soberana. Isso não é muito verdade, até porque os achados não são específicos, né? Então, lembrar dessas coisas, né? Caso leve não muda, não vai resolver a vida da paciente, e a imagem não é patognomônica, como muita gente está dizendo aí, né? Guilherme, só uma coisa, alguém comentou aqui no chat que o raio-x tem muito falso negativo. Isso é uma verdade. A fase inicial da doença, esse infiltrado em vidro fosco inicial, ele é pouco expressivo no raio-x. Se você tem uma suspeição clínica de pneumonia mesmo, e é um caso que demanda internação, a tomografia te dá uma resolução muito melhor. Tá? Isso é verdade o que ela comentou ali. O raio-x ele vai ser mais positivo em fases um pouco mais avançadas. Agora, acho que, na verdade, a questão é a disponibilidade, né, da tomografia. Se você pensar em maternidade no hospital geral, dificilmente, principalmente nessa pandemia, você vai acabar fazendo um raio-x antes, né? Um paciente com critério de internação,
por mais que não seja extremamente grave, talvez já parta direto para a tomografia. Mas acho que o que o Glaucio levantou é que várias maternidades não têm tomografia. Então, será que esse raio-x ajudaria? Acho que a resposta é que ajudaria sim. Não é resolutivo, mas ele ajudaria. Né? Só um último comentário. Quando a gente pensa em diagnóstico de pneumonia comunitária, a imagem ela é essencial ou não? É uma discussão que muita gente vai travar, que as diretrizes não entram em consenso. Claro, se eu tiver uma clínica muito exuberante, eu vou tratar só com antibiótico e a imagem não me define. Mas se eu tiver um pouco de dúvida e é um paciente de risco maior, talvez uma imagem me mostrando isso seja mais definidor de conduta. Né? Então, é uma questão um pouco filosófica, às vezes, mas ela ajuda, se a imagem ajuda nessa situação, doentes mais graves ou doentes com maiores fatores, mais risco de complicação, você quer ver alguma complicação, descartar outros diagnósticos, a imagem ajuda bastante. Mas eu resumiria como a gente comentou aí. Tá bom, beleza. Bom, seguindo então, Helder, quais exames de sangue, qual seria a rotina laboratorial daquela paciente sintomática, né, que a gente pediria? Isso também não está. Essas diretrizes todas que eu falei, nenhuma delas tem essa receita, né? Então é um pouco difícil te dizer isso, mas como é que eu penso? O caso brando que está em casa, aquela gestante que fez um quadro gripal leve, essa paciente, a meu ver, se eu tiver possibilidade de fazer o diagnóstico etiológico dessa infecção viral, fazer um RT-PCR para SARS-CoV, fazer um teste rápido para influenza, um painel viral, eu faria, porque eu vou suspender o Tamiflu dela se eu achar um SARS-CoV, por exemplo. Né? Mas, assim, essa seria uma maior mudança de conduta. Então, caso leve, eu faria no máximo essa investigação de SWAB para ter um diagnóstico etiológico e talvez suspender ou não, ou suspender o Tamiflu. Em outros cenários, paciente principalmente em paciente que tem um quadro moderado, que você vai indicar uma internação, isso vai exigir muito bom senso do médico, né, ou uma padronização do hospital, e conforme sua suspeição de alguns complicadores. O coronavírus ele pode hoje atingir praticamente todos os órgãos e sistemas. Por exemplo, coração. Ele pode fazer injúria miocárdica. Então, a gente, de rotina no hospital, para paciente que interna com quadro grave, a gente faz um BNP, uma troponina desse paciente. Então, a gente vai fazendo exames de acordo com potenciais de complicação. Por exemplo, eu tenho uma suspeita eu não posso descartar uma infecção, uma co-infecção por bactéria. Eu vou colher uma cultura dessa paciente e colher antígeno urinário, se eu tiver acesso, para pneumococo e legionela. Isso é um recurso que eu posso fazer, se eu tivesse uma suspeita que possa ser uma bactéria associada. Hemograma e PCR, eu acho que praticamente para todo mundo a gente vai fazer. Tem muita associação de infecção por coronavírus grave, esse paciente fazer também uma disfunção renal e fazer insuficiência renal. Na UTI, paciente grave, faz até 40% faz insuficiência renal. Então, a gente monitoriza, assim, diariamente a função renal e bioquímica desse paciente. Tá? Acho que gasometria é um exame fundamental da paciente que está internando, principalmente quem está mais grave, ele me vê como é que está a oxigenação, o perfil metabólico dessa paciente. Hepatograma a gente também pede, ele é um marcador prognóstico, essas infecções mais graves geralmente têm alterações de enzimas hepáticas, de bilirrubinas. Muito se fala em dedímero. Hoje, o dedímero ele é um marcador de prognóstico, então é um exame que a gente dosa também para todo mundo. Tá? CPK, LDH, ferritina, está se mostrando que eles são muito alterados em casos graves. E tem alguns serviços que dosam interleucina também, principalmente para o paciente estar persistindo no quadro inflamatório, que ele está com interleucina muito alta. Tem alguns serviços que dosam, mas ainda sem nenhum trabalho mostrando o que você fazer com essa informação. Mas geralmente a gente dosa para ver complicações e avaliar o prognóstico dessa paciente. Alguém perguntou agora sobre gasometria, se é uma paciente grave ou para toda internada. Eu acho que a paciente que está chegou saturando 93, a gestante tem que ter saturação acima de 95. Você com a 2 corrigiu isso, eu não colheria uma gasometria, um procedimento doloroso que não vai mudar a conduta, eu vou só apertar uma 2 nasal para ela. Eu colheria de uma doente mais grave, com desconforto respiratório maior. Outra pergunta que fizeram para você sobre esse painel viral é o seguinte: a paciente que já tem uma imunização documentada de H1N1, mesmo assim colhe suave, colhe o material para pesquisa, desculpa. Colhe também. E mesmo que tenha imunização prévia, você, se chegar com uma síndrome respiratória aguda, você dá Tamiflu também, independente de imunização prévia. Tá?
Estão perguntando também sobre, dentro do painel viral, quais seriam os principais que você destacaria como agentes etiológicos aí, como síndromes, como diagnósticos diferenciais para SARS-CoV-2. Assim, cada laboratório tem um painel típico, né? Assim, no serviço privado que eu trabalho, a gente faz o SARS-CoV, que sai em 24 horas o resultado. Existe um teste rápido para influenza que separa, que testa influenza A e B, ele sai rápido em 2 horas. Existe um painel viral que geralmente o plano de saúde acaba não contemplando, mas ele pesquisa mais de 20 vírus diferentes. Pesquisa rinovírus, sistema respiratório, metapneumovírus. O vírus, você pensar, ele lista lá, né? H1N1. Só lembrando, influenza, na pandemia por H1N1, a gente tinha até 30% de co-infecção por bactéria. Tá? Agora, no SARS-CoV, a co-infecção está muito baixa, menos que 10%. Então, geralmente, quem quiser, as pessoas têm muito de protocolo feito antibiótico de entrada para essas pacientes, mas só lembrar que a taxa de co-infecção é muito baixa. Tá? Eles estão perguntando também ainda sobre a gasometria, fazendo um questionamento aqui para você responder, que tem muito relato, que eles estão dizendo que tem muito relato de pacientes com uma desconexão entre a saturação de O2 medida pelo oxímetro e quando você vai ver na gasometria estaria muito pior do que isso. E nessas gestantes não valeria utilizar a gasometria também como parâmetro de exclusão para a possibilidade de internação ou não. Assim, o que eu tenho visto na prática aqui, doentes graves, principalmente doentes graves, com dedímeros muito altos, onde a gente pensa que está tendo muita trombose de microvascular, nessas pacientes acontece sim de eu ter uma saturação no oxímetro assim, de 85, eu colho a gases, isso está uns 5% a mais. Eu ainda não vi paciente que a saturação está de um jeito e a gasometria está pior, né? Geralmente a gente vê o contrário, a oximetria está 85% e a gaso está um pouco melhor porque a perfusão está muito prejudicada. Eu acho que assim, a gasometria é um exame que vai te dar muita segurança. Se você fizer uma gasometria dessa paciente, ela está saturando bem ali, mas assim, geralmente a gente, quando examina uma paciente, ela está confortável, saturando bem, a saturação eu consigo confiar na oximetria, né? Geralmente é um procedimento doloroso, tá? Se coletar não está errado, mas pode não mudar muito a nossa conduta. Se tiver inseguro, ou tiver com alguma dúvida, achar que pode estar errado, ou tiver uma dispneia que está um pouco desproporcional, eu acho que tem que colher sim. Mas a oximetria é bem fidedigna, assim. Geralmente ela está errando para baixo, né? Para 95 não vai estar, na gaso não vai estar pior, não. Teoricamente, um bom screening, né? Gustavo e Renato, algum comentário sobre o sangue aí? O exame de sangue? Eu queria dar uma arrumada, assim, porque as perguntas, elas são muito... eu estou vendo que tem algumas pessoas copiando aí pelas imagenzinhas, então eu queria dar uma arrumada. Bom, a primeira pergunta sobre consulta pré-natal. Então, o ideal é adequar a consulta pré-natal para que a visita seja única. Segundo, ficou faltando a minha resposta, que você perguntou também para as pacientes sintomáticas. As pacientes sintomáticas, elas devem ter a sua consulta postergada por pelo menos 7 dias após o final dos sintomas. Ativo e pronto. Você foi... Entrou um som, já tirei. A segunda questão, Helder, eu vou falar aqui um pouquinho, se você achar que está errado, porque isso a gente deve colocar num protocolo que a própria sociedade vai propor. As pacientes para fazer tomografia seriam aquelas pacientes que estão saturando abaixo de 95, aquelas pacientes que têm ausculta pulmonar significativa e aquelas pacientes com doença considerada como moderada, grave ou crítica. E para os exames laboratoriais, a gente faria minimamente, no momento da internação, um hemograma completo, uma proteína C reativa, um LDH, dedímero, TGO, TGP, um VHS, concentração de albumina e o tempo de protrombina. O que você acha? Eu queria assim, dar uma arrumada, porque senão a gente fica discutindo, mas as pessoas precisam de um referencial.
Eu acho que está bem adequado, Renato, essa rotina que você sugeriu. Eu acho que está bem adequado para a avaliação inicial. Claro, pacientes muito mais graves, onde você suspeita de outras complicações, você pode aprofundar de acordo com a sua impressão, né? Mas acho que essa é uma boa rotina na triagem inicial para quem está sendo admitido no hospital. Até porque, assim, vou devolver a palavra já, mas até porque a gente tem que considerar que o paciente grave ou crítico talvez não seja a maternidade o melhor lugar para ela estar. Poucas são as maternidades que têm um respaldo para atender esse nível de paciente, né? Em especial as públicas. Uhum. Exatamente. Eu só queria fazer um comentário aqui. Aí, como eu falei, né, que a gente se mete também um pouco. Eu acho justo, mas eu acho que a gente sempre tem que lembrar, isso já vai servir para emendar na próxima pergunta, das alterações fisiológicas da gravidez, né? Que, por exemplo, o VHS, eu já não sei se ele talvez ajude tanto. Óbvio que uma paciente grave, ele é um informativo, mas, por exemplo, eu que vejo muita doença reumatológica, de vez em quando um reumato pede e chega uma paciente andando, vindo de casa com VHS de 100, que o clínico cai para trás, mas ela está grávida, só isso. O problema dela é grávida com doença autoimune. E aí ele acaba, eu acho que ele é um parâmetro que a gente perde meio que, ele ajuda, mas se você não souber interpretar ele com o resto do contexto, você pode ficar um pouco vendido. E aí, como eu falei, isso é uma escada para o próximo, que é o do dedímero, né? A gente sabe que o dedímero aumenta fisiologicamente na gravidez. Eu já vi 3.000, 4.000 de pacientes ambulatoriais, que normalmente o hemato pede, enfim, às vezes o reumato, mas muito hematologista pede, e a paciente não dá nem para dizer, ela não era paciente nada a ver com Covid, enfim, e que é uma alteração fisiológica, e a gente acaba tendo uma dificuldade de interpretação desse resultado, né? Ele é marcador de prognóstico nos casos graves, descrito nas pacientes não gestantes, né? Mas a gente tem esse viés, né? E aí, Helder, eu passo essa pergunta fácil para você, né? Como que isso muda alguma coisa na anticoagulação da paciente grave e até da paciente em casa? Você pediria para uma paciente ambulatorial aquela sintomática leve que a gente comentou que ela voltaria para casa? Ele ajudaria? Então, só para situar um pouquinho a gente, agora nesse surto de Covid, a gente tem muita série de casos chineses, né? E tem uma série de mais de 1.100 pacientes chineses que mostrou que um dedímero maior que 500 em 46% dos pacientes. 500, um dedímero que não é tão alto, né? E alguns trabalhos mostraram que dedímero elevado você tem mais risco de morte e de internação em UTI. Lembra esse corte, ou seja, metade foi acima de 500. Agora, o que você citou é bem verdade. Na gestação, da mesma forma, está descrita que tem uma meta-análise de 23 estudos. Na 29ª semana até a 42ª, você pode ter dedímero de 1.480 como sendo o valor habitual. Então, é muito difícil tentar extrapolar valores de dedímero de uma população habitual para a população gestante, né? O dedímero é uma degradação da fibrina, né? Ele é marcador de ativação de coagulação e fibrinólise. Todo estado inflamatório aumenta dedímero. Outras condições como trauma, cirurgia, até mesmo sangramento, infecção, neoplasia, aneurisma, muita coisa aumenta dedímero. Então é difícil a gente tentar guiar condutas isoladamente por valor de dedímero. A gente não tem nenhum estudo clínico randomizado demonstrando benefício em redução de mortalidade ainda com anticoagulação, tá? Menos ainda em cenário ambulatorial. Uma coisa interessante que saiu agora, né, nessa última diretriz do Royal College inglês, de coronavírus na gestação, publicou agora, 13 de maio. Nessa diretriz, eles já recomendam o seguinte: paciente que está isolado em casa, tem que estar bem hidratado e se mobilizando. Quem estiver já usando alguma tromboprofilaxia, deve continuar usando. Agora, se houver preocupação de que essa paciente tem risco de fazer TEV nesse período de isolamento, a diretriz recomenda claramente lá que você tem que revisar os fatores de risco dessa paciente. Coronavírus é sim fator de risco, isso é uma infecção sistêmica, essa paciente ela fica em isolamento no quarto, se mobilizando menos. Se ela tiver score de risco de 3 ou mais,
essa diretriz é a única que faz isso, tá? As outras eu não achei nenhuma outra referência nisso. Nessa paciente com 3 ou mais faturas de risco, eles recomendam fazer profilaxia pratéria. Agora, tem muita gente hoje guiando anticoagulação com nível de dedímero, tá? Isso para doente adulto. Tem que reforçar o seguinte, tem um trabalho chinês observacional que mostrou que quem usou anticoagulante morreu menos, mas o anticoagulante que eles usaram foi dose profilática, foi 40 a 60 miligramas de enoxaparina. Eu não tenho hoje nenhum trabalho, nenhuma evidência sólida de que anticoagular pleno um paciente clínico com infecção por Covid, eu vou melhorar desfecho desse paciente. Então, muitos serviços estão fazendo isso, porque estão achando trombose em biópsia, mas isso não dá para recomendar ainda não. Tá? Então, para a gente, o dedímero ainda é exatamente qual é a função dele, ainda fica meio solta, porque nessa pergunta, ele até pergunta, a paciente está sintomática, vou estar com o dedímero nas alturas, não vou fazer nada, nem antes, nem depois, levando em conta que ela pode ser, por exemplo, até uma puérpera, que é uma pergunta que a gente vai deixar um pouco mais para outro bloco, mas já trazendo para cá, assim, o papel, tem gente perguntando sobre o uso da heparina profilática nessa questão. Assim, se eu pedir o dedímero como rotina... Alô? Sim. A gente aqui na ponta, quando ela sai do CTI e vai para a gente, o que eu faço? Essa mulher me pediram na admissão e depois estou com o dedímero nas alturas. Como é que eu faço? Qual é a aplicabilidade clínica dele? Glaucio, hoje o que você tem de evidência para você fazer o que você já faz para seus pacientes é fazer uma boa profilaxia para tromboembolismo venoso. É isso é o que a literatura me diz hoje. Eu não vou anticoagular essa paciente só por nível de dedímero. Claro, se a paciente faz uma embolia pulmonar, isso é interessante, né? A infecção clínica a doente que vai para a UTI com uma doença, para o hospital com doença clínica, ela tem 5 a 10% de incidência de trombose venosa. Covid é 35, 40. Então, essa doente já tem alto risco de trombose. Então, tem que fazer tromboprofilaxia farmacológica para essas pacientes. Agora, anticoagular, não. Falando um pouquinho do que você falou do puerpério, a mesma diretriz que eu estou citando agora, ela recomenda que no puerpério, gestante com coronavírus, ela vá para casa com uma orientação de fazer 10 dias de profilaxia para trombose venosa. Tá? Isso é a recomendação da última, agora em inglês. Isso não é a única diretriz que diz isso. O que a gente tem feito na prática, esses pacientes, como fazem muito trombose venosa, a gente tem mandado eventualmente até com mais tempo de profilaxia para casa, tá? 4 semanas, um pouco mais. A gente não tem visto hemorragias com profilaxia, não, e mesmo alguns doentes que anticoagulam, a gente tem visto pouco sangramento, mas pode acontecer. Para profilaxia, sempre. Isso tem que fazer independente do nível de dedímero. A doente piorou clinicamente, você vai rastrear a trombose. Se tiver trombose, você anticoagula. Mas profilaxia tem que fazer. Gustavo, algum comentário? Não, estou de acordo com ela. Eu só queria fazer aqui uma ressalva, né? Bom, quem não sabe, eu trabalho também com trombofilia. Lembrar que esse protocolo do Royal College, na verdade, os outros protocolos do Royal College, inclusive o de prevenção de profilaxia para tromboembolismo venoso na gravidez, ele é extremamente agressivo e se você utilizar aquele protocolo, estima-se que em torno de 30% de todas as gestantes vão ser anticoaguladas. Inclusive tem um editorial feito até no British Journal questionando a falta de evidência para esse protocolo. Então, assim, só para lembrar que os britânicos eles são bem agressivos na profilaxia. E como o Helder falou, só esse protocolo que recomenda, né, essa anticoagulação. Uma paciente com poucos sintomas que está em casa deambulando espontaneamente, ela não está acamada, não está... Enfim, é difícil você provar que essa paciente ela tem um alto risco trombótico e, como o Helder falou muito bem, obviamente, considerando sempre os outros fatores de risco, né? Não dá para pegar a paciente só tem vários outros... não. Exatamente. Vários outros fatores de risco muitas vezes até justificariam que ela anticoagulasse profilaticamente e alguém deixou passar, que é uma outra discussão, né? Mas é só para lembrar que não vê a paciente apenas o coronavírus, né? Vê o pacote inteiro, né? Isso que o Guilherme falou do pacote inteiro é importante, porque eu estou vendo muitas perguntas soltas perguntando, mas por que o Renato elencou dosar albumina? Por que
VHS, porque entra o PCR. PCR também é extremamente inespecífico, sobe com tudo, qualquer alteração que não é específica para a infecção por Covid vai também levar a alteração. Albumina, você tem que tentar lembrar que quando você está internando a cliente, você está no marco zero. Você está partindo do princípio inicial de admissão. Muitos desses exames visam dar uma panorâmica geral de como ela entrou e ter uma avaliação prognóstica da evolução do quadro clínico. Então, muitos dos elementos que estão nessas orientações, que devem ser, inclusive, pela sociedade, estão elencados visando isso, visando a ver como ela chegou e se houve uma piora ao longo do processo de internação, que algumas vezes costuma ser súbita e não só autolimitada à questão pulmonar. É por isso que se abrange, como tem a falência de outros órgãos, ou injúria de outros órgãos, a necessidade de fazer uma avaliação mais ampla, que inicialmente pode parecer exagerada, mas no acompanhamento, inclusive, se essa paciente agravar e tiver que ir para a enfermaria, para o CTI, vão ser importantes para a questão clínica e prognóstica. Tá? Só respondendo um pool de questão que estão se tá perguntando exame por exame, qual é a validade de cada exame. Beleza, Diego? Beleza. Bom, vamos seguir aqui, né? Para a gente, temos muitas perguntas ainda. Então, vamos lá. Devo indicar, né? Estou na pergunta 7. Devo indicar mais frequentemente cardiotocografia ou Doppler, ou ultrassonografia, enfim. Gustavo, como seria essa avaliação fetal numa paciente que tem diagnóstico Covid, mas ela não é uma paciente internada? Como que eu lido com essa paciente? Bom, na paciente ambulatorial, e aí o e-book da SGORG até fala sobre isso, e eu acho que fala bem, ele divide num exame imprescindível, um exame com risco, com médio risco, um exame de baixo risco. Um exame desnecessário, mas que estava desnecessário pelo caso em questão, mas que estava agendado, deve ser postergado sempre. Um exame imprescindível, paciente que tem um sangramento, algum motivo, deve ser feito sempre. Exclusivamente por causa do Covid, não há evidência para a realização de nenhum exame. Acho que é razoável para qualquer infecção aguda, depois marcar um obstétrico de crescimento. A ISOG fala em 3 a 4 semanas exame de segmento. O Doppler, é muito comum essa pergunta, mas não há evidência que tenha alteração de fluxo observável ao Doppler ou restrição aguda observável ao Doppler. Então, para mim, os R2 e R3 já devem ter ouvido falando isso. Eu acredito no Doppler obstétrico, principalmente como teste em sequência e não teste em paralelo. E a cardiotocografia, ela observa alterações agudas fetais. Grande parte dos exames que a gente pede são para diminuir litigation, mas sem evidência clara de que diminua. Então, na minha opinião, essa paciente não precisa fazer cardiotocografia de rotina, um exame obstétrico de sequência. Se já tinha um exame agendado ou um exame imperdível agendado, ela pode fazer, e Doppler acho que não tem papel. Né? Depois, identificou um fraco restrito, as indicações habituais. Oligodramia sem causa pode adaptar o Doppler, mas especificamente para a Covid não há evidência para isso. Renato, algum comentário complementar? Ok. Também acho que Gustavo, foi bem claro aqui. Também concordo. Acho que não há necessidade de mudar muito a avaliação, né? Reforçando aí, há um relato de uma incidência maior de CIUR, né? De crescimento intrauterino restrito. São poucos dados, alguns dados questionáveis, só a gente tomar cuidado com essas informações, que as nossas verdades absolutas nessa pandemia mudam em questão de dias ou semanas. Seguindo, então, acho que, seguindo aqui para a pergunta número 8, né, tem algum tratamento oral, Helder? Eu sei que você trabalha mais com medicina intensiva, mas a gente pode entrar também nessa discussão. Na suspeita ou confirmação de caso, né? Acho que talvez quando essa pergunta foi formulada, acho que a hidroxicloroquina estava um pouquinho mais bem vista. Hoje em dia já tentaram dar uma derrubada nela. Mas o que você acha em relação a qual tratamento a gente precisa fazer medicamentoso? Seja oral ou até mesmo na paciente internada? Depois vai ter uma pergunta sobre internada. Você quer não, então, desculpa.
O tratamento medicamentoso externado a gente vê depois, desculpa. Vamos ao ambulatorial. Eu acho que o ambulatorial é o que a gente falou. A gente hoje não tem nenhuma intervenção farmacológica que tenha sido capaz de melhorar o desfecho clínico de paciente. Tá? Então, esse tratamento ele é de suporte. A gente tem que ganhar tempo sem causar dano para essa gestante, né? Para que o corpo dela produza anticorpo e resolva a doença. Então, a gente vai dar tempo para ela, que a gente vai hidratar ela. É basicamente isso. Eu não tenho nada. Eu vou hidratar e dar antipirético para ela, paracetamol, se for o caso. Não tem nenhum remédio mágico que vai reduzir o tempo de duração da doença ainda. Tá? Gustavo, algum comentário? Renato? Eu tenho uma pergunta para te fazer, porque a gente que trabalha muito, ainda mais na linha da prefeitura, se vê muito uma prescrição que às vezes nem inclui, como estão perguntando aqui no chat, o Tamiflu para essa cliente que está ainda com síndrome com quadro leve, que a gente nem sabe o que é, que a gente não testa, né? Se o Tamiflu seria indicado. E eu já vou te perguntar, já junto, porque daqui a pouco vai aparecer aqui no chat, eu tenho certeza, que já apareceu no WhatsApp de todos nós somos médicos, a ivermectina. Então, antes que nos perguntem, vamos já perguntar sobre a ivermectina e sobre uma prescrição que a gente está vendo que é meio padrão, né? Boa parte das pessoas que nos rodeiam vem com azitromicina, né? Nem aparece o Tamiflu, mas aparece a ivermectina, né? O Tamiflu até ficou secundário, coitado, mas está lá, a azitromicina, ivermectina e em algumas prescrições do Tamiflu junto para casa, para cliente leve. Assim, cara, na verdade, o Tamiflu ele faz sentido se você não puder descartar uma pneumonia por influenza, né? Então, nesse paciente, o Tamiflu ele entra. Se você tiver disponibilidade de fazer um painel viral ou teste rápido para influenza, você conseguiria suspender o oseltamivir. Ele não se presta para tratar coronavírus, tá? E mesmo para influenza, o resultado do oseltamivir ele é muito frustro. Ele talvez, em caso leve, reduza 1 ou 2 dias de sintoma. É um resultado muito pequeno. Então, mas sim, hoje, gestante com quadro gripal, ela vai tomar Tamiflu se você não puder descartar uma influenza. Em relação a outras medicações que você citou, o antibiótico. O antibiótico ele só deve ser feito na suspeita ou se você tem dúvida se é a pneumonia bacteriana ou não. A gente, de maneira geral, faz beta-lactam com macrolídeo, né, isso para doente internado. Em casa, você pode fazer só um beta-lactame. Na gestante, a gente prefere clavulin, talvez você está nessa discussão do venoso. O clavulin, a gente acaba fazendo um rocefinho internado. Você está falando ambulatorial. Antibiótico, para síndrome gripal leve, eu não vejo por que fazer. Tá? Eu faria no máximo Tamiflu mesmo. Ivermectina, teve alguns trabalhos em célula animal mostrando que a ivermectina ela pode inibir replicação viral em bancada. Tá? Só que isso, se traduzir em melhora clínica em ser humano, tem muita diferença de um para o outro. É um remédio que a gente tem algum perfil de segurança razoável, mas eu não tenho hoje nenhum trabalho que me apoie, que me diga que eu posso usar com melhora de desfecho clínico. Tá? Algum outro remédio, você perguntou? Alguma outra medicação? Acho que foi essa, a azitromicina, o Tamiflu, a Oseltamivir e a azitromicina. A gente tem visto até pouco o clavulin sendo usado, mas a azitromicina, como teve alguns trabalhos iniciais, trabalhos muito dentro daquele padrão ainda muito ruim, mas teria algum impacto inflamatório, o racional da azitromicina seria esse. Ele poderia ter um potencial anti-inflamatório, tá? Mas isso não se traduz em melhora clínica. Não tem nenhum trabalho mostrando que a azitromicina melhora alguma coisa de desfecho clínico. A gente fica um pouco mais confortável de justificar porque está dando uma pneumonia, aí você fica mais tranquilo de justificar, mas no racional de ser um anti-inflamatório, assim como colchicina, tem gente que dá também, não tem nenhum trabalho, nenhuma evidência sobre isso ainda. Tá? Certo. Acho que, meio que juntando um pouco, acho que talvez a ideia, assim, que até resume tudo isso que o Glaucio mencionou, a azitromicina, a ivermectina, até a hidroxicloroquina, a gente está no meio de uma pandemia com uma mortalidade elevada. Acho que todo mundo, assim, as pessoas acabam querendo
ter uma conduta proativa no sentido de torcer ou esperar que aquilo ali possa ter um potencial benéfico. Mas como o Helder falou, ter um potencial benéfico in vitro, isso se reproduzir em vivo, é uma distância muito grande, né? E vários trabalhos que tinham potencial in vitro acabam não mostrando esse potencial em vivo e às vezes até aumentando a mortalidade ou complicações dessas pacientes. Então, acho que é só reforçar que não tem remédio milagroso, infelizmente. Eu adoro hidroxicloroquina, prescrevo aos montes, mas não deu. Tentaram e aparentemente não deu. Enfim, já tentaram para o grave, depois para o moderado, não deu. Aí agora estão querendo fazer profilático, enfim. E só lembrar que as medicações, você tem uma segurança, às vezes num grupo pequeno de uso, mas quando você passa a usar de forma populacional, os eventos raros eles vão acabar aparecendo. Eles são raros, mas se você usar em 100 mil, 200 mil pessoas, esse evento raro vai aparecer em alguém que talvez não precisasse usar. Só para a gente ter essa lembrança nesse momento de um pouco certo desespero e medo das pessoas, que as medicações não são tão inócuas assim, né? Só um comentário, Guilherme. Assim, a gente trabalha com doença viral aguda há muito tempo. E todas as doenças virais agudas, chikungunya, zika, influenza, nenhum remédio se mostrou com grande potencial de melhorar desfecho clínico. Então, não adianta a gente esperar muito que vai ser diferente com o coronavírus. A gente teve outros coronavírus no passado também, teve o SARS, teve o MARS. A gente não teve nenhum remédio milagroso que fez diferença na época. E tudo foi testado, cloroquina, ivermectina, corticoide, tudo isso foi testado já em outros surtos virais, né? Então, realmente não tem. Hoje, o coronavírus, a mortalidade mundial, se você pegar a Coreia do Sul, que testou em massa todo mundo, a mortalidade é muito baixa, é 1% só. Então, a gente tentar pegar um remédio, tentar provar que ele reduz ainda mais essa mortalidade é muito difícil. Eu acho muito pouco provável que algum remédio vai ter potencial de reduzir a mortalidade de uma doença com uma mortalidade de 1%. Claro, reduzir tempo de internação é um ganho enorme, porque você está hoje com falta de leito. Você liberar leito é uma coisa muito boa, mas reduzir mortalidade, algum benefício grande para a população é difícil ter. E tá até respondendo ao chat, né? O corticoide entra no mesmo contexto aí, tá? Sem evidência de benefício aí, alguns trabalhos questionáveis mostrando benefício, outros não, mas entra nesse mesmo contexto. Seguindo aqui, né, Gustavo, como você orienta a paciente, quando que ela tem que ir para a emergência, né? Qual seria o critério que a paciente deveria usar como critério de gravidade, né? E aí, até emendando a próxima, como que você indicaria a internação dessa paciente? Bom, quando a gente tem que orientar bem o paciente, quando tem disponível telemedicina, um pouco mais fácil, até porque já tem gente usando isso para avaliar clinicamente, usar vídeo para ver, dá para estimar se tem fala entrecortada, se tem musculatura acessória, mas, resumidamente, os pacientes que têm dificuldade de respirar ou falta de ar têm que ir para a emergência ser avaliados. E aí tem várias maneiras de perguntar isso ou de estimar isso. A paciente que refere piora, mesmo subjetiva, da dispneia, ou que tem dificuldade nova de fazer as atividades diárias, ou que quando faz atividade pequena ou atividade diária fica muito cansada, todas essas têm que ser avaliadas clinicamente, aí dependem do exame físico para definir. E vão depender e são critérios de gravidade na gestante esses mesmos. Isso tudo, e aí eu vou repetir o que eu já falei, que o Renato falou, tem uma tabelinha, boa tabela, no e-book da SGORG. Acho que vale olhar como consulta. Então, a paciente, depois que tiver, depois dessa avaliação, que tiver dispneia observável, desconforto respiratório, saturação menor do que 95, piora de condição clínica pré-existente, e aí, ou se você fez exame de imagem e observou-se um acometimento pulmonar extenso, 50% ou mais, ou causa obstétrica, todas essas vão ser internadas. É natural, no contexto atual, principalmente sem saber exatamente
se a gestante é grupo de risco ou não, a gente sobretratar algumas delas. Vocês estavam falando isso agora, e isso se adapta também à internação, a tentativa de oferecer mais. Mas no caso específico da internação, quando disponível, me parece razoável. Então, a paciente que também tem associado comorbidades graves, faz sentido e se imagina que tem uma chance maior de descompensar, faz sentido observação hospitalar. Então, paciente hipertensa grave, paciente HIV ou imunossuprimida por outro motivo, também faz sentido internar. Beleza. Que ótimo. E, desculpa, Renato, alguma coisa, algum comentário? Beleza. Bom, Helder. Beleza. Sim, claro. Helder, uma vez então que eu defini os critérios de internação, essa paciente obedece a algum critério de internação, o que agora entra de medicamentoso para essa cliente, de fato? A gente já discutiu isso um pouquinho na questão anterior, no que diz respeito à limitação efetiva dos usos da ação da droga, que muito se trata a respeito da nossa própria ansiedade, do desespero da gente ter uma medicação que efetivamente possa no futuro mostrar que teve uma ação benéfica e não perdê-la hoje, com base no pouco conhecimento científico que a gente já construiu, mas no momento que ela é interna, eu digo que ela está com sintomas moderados a grave, o que eu posso fazer para essas clientes? Então, essa paciente que interna com um quadro moderado a grave, muitas vezes você não vai ter 100% de certeza que não se trata de um quadro bacteriano, tá? Então, tem sido rotina da maior parte dos serviços associar antimicrobiano na internação. Então, a gente tem visto com muita frequência esses pacientes receberem cobertura, então, cobrindo pneumonia comunitária grave. A pneumonia comunitária grave, a gente geralmente trata com beta-lactâmico macrolídeo ou quinolona. No caso da gestante, então, a gente fica mais restrito ao beta-lactâmico com macrolídeo, por isso, então, que maciçamente a gente vê as pessoas fazendo Rocefin com azitromicina. Tá? Seria isso racional. Mas a pessoa não está errada. Se for realmente confirmar o SARS-CoV, a taxa de co-infecção é muito baixa, 8%. Não tiver sinais de pneumonia bacteriana, ela poderia suspender sim os antibióticos, mas acaba que na prática é um pouco difícil ter essa certeza absoluta, as pessoas acabam mantendo. Tá? Então, entraria como antimicrobiano macrolídeo, mas não para propriedade anti-inflamatória. Em relação a antiviral, o oseltamivir, ele acaba entrando de cara. Assim, hospitais que fazem muito rápido o teste rápido, geralmente se espera o teste rápido para fazer ou não o oseltamivir. Na maternidade pública que eu trabalho, a gente acaba fazendo, como leva 10 dias para sair o painel viral, a gente acaba mantendo todo o tratamento com Tamiflu. No serviço privado, isso sai em 2, 3 horas, então a gente acaba só fazendo se vier positivo. Então, um tratamento geral seria antibiótico, com Tamiflu seria uma opção que teria um racional para você justificar esse tratamento. Outros antivirais, lopinavir com ritonavir, outras combinações com ribavirin e interferon. Nada disso teve associação com melhora clínica ou redução de mortalidade. Agora, possivelmente, o oseltamivir do coronavírus deve estar saindo. Nos Estados Unidos, teve um trabalho agora com Remdesivir, saiu um reporte preliminar. Eles randomizaram mais de 1.000 pacientes e conseguiram reduzir tempo de recuperação de 15 para 11 dias. Não mexeu em mortalidade. Então, talvez esse seja um antiviral que possa ser feito, mas que não mexeu em mortalidade nos dados que a gente tem atual. É um reporte preliminar. Como o resultado estava muito forte, eles resolveram publicar antes. A gente tem que aguardar o resto do trabalho ainda. Pensando sistemicamente, né, reduzir 2 dias de internação, reduzir o tempo de ventilação mecânica em pandemia é um resultado satisfatório. Né? Perguntando sobre o tempo de administração, tanto do antirretroviral quanto do antiviral, e também do antibiótico. Nesse caso da paciente grave. Na paciente grave, a gente entra o quanto antes melhor, né? O Tamiflu você precisa fazer até 48 horas, um caso leve, ou caso grave você pode fazer até 5, 7 dias, mas quanto antes você fizer, melhor. Antibiótico da mesma forma. O Remdesivir não tem no Brasil, tá, gente? Então não adianta, a gente não vai ter acesso a ele tão cedo.
Além de não ter no Brasil, o Esper Calais falou na aula na MIB que o custo estimado é de $4.500. Então, não sei. Mais alguma coisa que queira complementar, Guilherme? Renato, não? Beleza? Uma vez internada, eu queria dirigir a pergunta ao Renato. Renato, uma vez... Oi. Posso acabar, Glaucio? Por favor, meu amigo. Por favor. Fundamental, não esquecer profilaxia para trombose venosa. Tá? Isso é fundamental. A incidência de TEV é 5 a 15% em doente clínico, 40% no COVID. Então, isso a gente não pode esquecer e reduz mortalidade a profilaxia. A anticoagulação a gente não tem evidência. E, sendo um pouquinho chato, não sei se vocês vão querer falar depois sobre o corticóide em algum momento. Quando a gente fala de infecção de maneira geral, a gente tem algumas razões para fazer corticóide, pelo menos em terapia intensiva. No quadro de choque, a gente pode fazer pensando em insuficiência adrenal. Tem alguns trabalhos mostrando resolução mais rápida de choque e de tempo de internação, mais para sepse bacteriana. O Surviving Sepsis Campaign de coronavírus, eles recomendam você fazer se tiver choque séptico, a dose de 300 mg por dia, mas não é frequente a gente ver essas pacientes geralmente não se apresentam com choque. Isso é um evento raro no coronavírus, é muito mais pulmonar do que hemodinâmico, né? Uma coisa que se tenta fazer há 40 anos é modular a resposta imune. Isso é de muito tempo de sepsis, já se pesquisa isso, tenta dar corticoide para reduzir essa resposta hiperimune e nunca se conseguiu achar benefício nisso em diversas situações. Tá? Nos outros 2 coronavírus que a gente tivemos nos últimos 2 surtos, usar corticoide para modular a resposta imune, isso foi negativo. Tá? Você prolongou a propagação viral, reduziu a replicação, aumentou um pouco a mortalidade. Não temos estudos disso ainda no coronavírus, no SARS-CoV-2. Tá? Temos 2 estudos observacionais muito pequenos, de metodologia muito questionável, onde nem ajustaram diferenças de grupo, onde mostrou-se que talvez melhore um pouquinho a oxigenação. Mas ainda é resultado muito inicial ainda. Então, hoje, corticoide para modular a resposta imune, a evidência é muito fraca. O doente mais grave em fase mais tardia com SARA, em fase mais tardia, para sepse bacteriana de novo, existe um racional que talvez ele reduza a fibrose pulmonar, mas numa fase assim, está doente com SARA, com menos de 14 dias de evolução usando corticoide por uma semana, mas também é uma evidência muito fraca, muito pouco, ainda não é evidência sólida, então não é uma coisa que se faça de rotina. Então, o corticoide hoje, alguns serviços fazem pensando nesses racionais. Existe um modelo, talvez vocês conheçam, mostrando que um modelo de infecção viral, que inicialmente você tem um dano pelo vírus e depois um dano pela resposta imune do organismo. Mas isso é um modelo proposto, isso não tem nenhum trabalho medindo a resposta viral e efeito imune, é só um modelo teórico que a pessoa desenvolveu, dizendo que o corticoide talvez tenha feito na fase de hipóxia ou fase de SARA, mas assim, eu não tenho trabalho hoje embasando isso ainda. Então, o corticoide hoje ainda não dá para se recomendar universalmente. E outras medicações, a cloroquina, ela caiu por terra, já tem estudo multicêntrico, tem cortes grandes já mostrando que não tem efeito. Plasma convalescente, tocilizumab, o estudo observacional sem nem grupo controle. Então, hoje a gente não tem ainda nenhum remédio específico, nem acho que a gente vai ter com a experiência que a gente teve em outras infecções virais, né? Mas ela está tudo sendo testado e ainda tem trabalho a ser feito. Né? A gente tem que fazer o que a gente sabe, o que a gente faz bem feito. Diminuir risco de infecção, evitar profilaxia para TEV, fazer um cuidado básico bem feito de suporte sem causar mais dano. Ok, obrigado, querido. Agora, Renato, devolvendo uma pergunta para você, agora do ponto de vista obstétrico, para essa paciente agora, que ela está internada, existe algum tipo de avaliação de bem-estar fetal que comprovadamente tem impacto sobre a mortalidade perinatal? Não, a princípio a gente também não tem, né? Tem um racional aí dessa coisa da trombose com Doppler, mas também não se conseguiu mostrar nada. O que a gente tem feito de conduta, mas isso é muito palpado na impressão clínica e não em algum protocolo de fato testado, é que
qualquer mudança de parâmetro ou qualquer mudança, por exemplo, de nível de tratamento ou de agravamento, a gente deve pelo menos fazer uma cardiotocografia, porque a gente sabe que a alteração na saturação da mãe tem um impacto grande sobre o feto. Mas isso é mais ou menos empírico, partindo daquele princípio que vocês colocaram bem aí, que a cardiotocografia é um exame para pegar alguma coisa aguda. Os outros exames a gente não tem nada definido e a gente acaba fazendo em cima do quadro obstétrico e não em cima do quadro da infecção viral. Entendi. Pegando essa questão do quadro obstétrico, a gente acabou de sair um relato de caso agora que movimentou todo mundo, falando sobre a questão da transmissão vertical. Então, a gente defendia que a possibilidade era muito pequena. Na verdade, isso não muda muito, mas aparece um caso onde existe uma possibilidade, mesmo do trabalho, tendo, não é um trabalho, é um relato de caso, né? Que assim, com toda a limitação de um relato de caso tem, mas que você podia dizer um pouco para a gente de transmissão vertical? Olha, não me surpreende. A gente tem a transmissão vertical na grande maioria das viroses. Não me surpreende que a gente venha a ter. A gente precisa descobrir qual é a proporção. Mas por isso que esses casos eles vão aparecer e daqui a algum tempo a gente vai vir a perceber. Mesmo aquelas viroses que a gente sabidamente percebe a transmissão vertical, no exemplo, rubéola, citomegalovírus, não é 100%, é 20% no máximo. Então, esse tipo de questão não me surpreende. A gente só vai precisar entender qual é, de fato, a proporção da transmissão vertical e a consequência que isso pode causar, que pode ser que não cause nenhuma consequência maior. Por isso que eu acho que é muito cedo para a gente começar a pensar em liberar as coisas. A gente ainda está numa fase que a gente não conhece muito bem a evolução dessa doença. Obrigado, Renato. Agora eu queria perguntar ao Gustavo. Gustavo, eu queria te dirigir uma pergunta relacionada, na verdade, a como conduzir. Quais são as particularidades, se você pudesse resumir para a gente, quais seriam as particularidades da condução, tanto da sala de parto, e depois que você dissesse um pouquinho da questão da intervenção cirúrgica, né, da cesariana para essas clientes, no que diz respeito a uma tentativa de diminuir o impacto de contaminação do profissional nesses dois ambientes, sala de parto e centro cirúrgico. Bom, acho que o principal, de muito longe, mas muito longe mesmo, é paramentação e EPI adequado. E aí, EPI tem que andar junto com uso adequado, com técnica adequada. Acho que isso é de muito longe o mais importante. A FIGO até sugere num dos documentos que na hora, por exemplo, se for paciente para intubação orotraqueal, que só esteja o anestesista dentro de sala, a equipe tem que estar idealmente restrita ao mínimo necessário à segurança da paciente. Existe uma dúvida quanto à eletrocirurgia, em teoria é um procedimento que pode gerar aerosol, e então se o uso judicioso. Mas isso depende muito, assim, né? Na semana que um hospital da NHS falou isso de uso judicioso de eletrocirurgia, até comentei com o Guilherme, eu fui chamado a auxiliar residente no GAFRI, na terceira cesariana, e aí eu comecei falando isso, com 5 minutos de cirurgia, desisti, porque, obviamente, o cuidado e a segurança tem que vir antes disso, e a gente estava adequadamente paramentado. E aí tem gente que coloca técnica de aspirar quando usa eletrocautério, e no parto especificamente tem uma recomendação de evitar bola, porque não se sabe sobre possível contaminação ali baixa e eliminação de coronavírus, mas acho que sucintamente é isso. Entendi. Diz uma coisa, Gustavo, e já tinham perguntado bem lá em cima, eu deixei para deixar aqui mais para o finalzinho, para a gente abordar isso mais no final, um pouquinho falando sobre via de parto e a paciente infectada pelo coronavírus. A dúvida da pessoa, na verdade, talvez seja até mais pertinente. Eu vou dividir essa pergunta em dois. Primeiro, falando da interrupção da gestação, e a dúvida que a gente tinha colocado lá em cima no chat falava sobre isso.
interrupção da gestação, qual o momento de interromper essa gestação frente a um quadro de gravidade. É uma pergunta bastante difícil que eu acho que o Helder também pode ajudar, porque isso é muito particularizado, né? O momento de interromper, sobretudo diante de uma prematuridade mas assim, mais grave, extrema, é um momento bastante difícil de se tomar. E aí, se existe algum parâmetro, o que você tem sobre o assunto? Bom, é importante entender que não há fisiopatologia observável dentro do que a gente vê de coronavírus na gravidez, em que a interrupção da gravidez seja benéfica para a mãe. Isso ninguém sabe. Acho que essa dentro de obstetrícia é a pergunta de $1 milhão do tema, é a mais difícil. Só que é importante que todo mundo entenda que, em raríssimos casos, a gestante vai se beneficiar numa doença infecciosa, numa doença aguda de interrupção da gestação, quando a gênese daquela doença não é doença da gestação. Então, ela se beneficia na pré-eclâmpsia, na síndrome HELP, no fígado gorduroso, mas no COVID não tem. Imaginava-se que a interrupção da gestação ia gerar uma melhora significativa da mecânica ventilatória, mas a literatura não suporta essa hipótese. Então, na paciente longe do termo, me parece que, de cara, não há indicação de interrupção da gestação. Na paciente ainda longe do termo, mas que haja piora progressiva, já se imagina que não tem mais o que fazer, a interrupção pode ser proposta como medida adicional. Na paciente que evolui para a terapia intensiva, numa idade gestacional maior, e que aí cada vez mais se considera o feto também como paciente, aí tem que individualizar. O CIBAI escreveu um documento em que ele fala para se considerar isso depois de 32, tem gente que diz 34 semanas. O Helder, eu vou até me adiantar, porque ele gosta muito de falar isso, e a obstetra raramente pensa nisso, e não é da cultura da nossa população, mas acha que a paciente tem que ser incluída, paciente ou familiar, quando é o caso, nessa tomada de decisão, e ele está certo nisso, não tem dúvida quanto a isso. E já tem gente que diz o que fazer na paciente, então, leve. No paciente leve, se não for gestação muito avançada, espera o processo passar, observe. Aí, resumindo, na que evolui para a doença grave, numa gestação avançada, individualiza. Na longe do termo, não vejo nenhuma indicação. E o mais importante, na que evolui para a necessidade de ventilação, estabilidade e tal, o momento agudo nunca é o momento da interrupção. Você pode até melhorar, mas o feto ele se beneficia de ressuscitação intraútero. Então, se operar a paciente acidótica, além de piorar muito, muito mesmo o prognóstico, a gente vai tirar o feto gravemente acometido. Via de regra, é melhor estabilizar e depois decide se há indicação de interrupção ou não. Sob via, na paciente não grave, não há contraindicação ao parto vaginal. A gente assistiu lá no hospital no Adão, uma paciente que chegou, mas aí ela tinha o critério de S-RAG, só que era uma multipla com 5 centímetros. E evoluiu rápido, fórceps de alívio do peito expulsivo, tem a técnica, está descrito na literatura e faz todo sentido, evitar puxo, e também vai evitar um pouco da expiração forçada do peito expulsivo. Usar cardiografia intraparte se vai acompanhar, a analgesia não está contraindicada. E só para fechar de minha parte, na pergunta tinha também se há alguma contraindicação ao ambiente, e aí citava a banheira. A banheira está descrita como contraindicada, a eliminação do vírus por via fecal, então até para a proteção da equipe multidisciplinar. Ok, obrigado. Muito obrigado. Eu só fazer um comentário aqui, só uma ressalva para os mais novos, principalmente, né? Os residentes mais antigos também, mas os mais novos principalmente. É muito comum, quando você tem uma paciente grave, uma gestante grave, optar-se pela interrupção da gestação, muitas vezes como forma de salvação ali, de resolução do quadro, né? E o Gustavo falou isso muito bem. Na fase aguda, dificilmente você vai ter uma grande indicação, exceto situações muito pontuais, porque você operar uma paciente instável hemodinamicamente é muito ruim para todo mundo.
a paciente torna-se mais grave ainda. Então, você está pegando uma paciente que já não estava bem controlada e fazendo ela perder muito sangue na cesariana, perder líquido, cirurgia barriga aberta, enfim, tudo isso vai acabar atrapalhando, né, toda aquela resposta endócrino-metabólica ao trauma, atrapalha a resposta inicial dela. Então, isso não é uma verdade, apesar de muitas vezes nós vermos dessa forma as pessoas correndo para interromper a gravidez como forma de salvação da gestante, né, e às vezes até do feto, meio que deixando a gestante de lado, que também acaba sendo ruim, mas sempre lembrar disso, que a paciente deve ser estável, né? Quer dizer, idealmente, né? Às vezes não dá, mas idealmente você deve estabilizar ela clinicamente antes do procedimento. Pode seguir. Ok, vocês estão perguntando sobre a questão da intubação e as drogas que usa, como os meios relaxantes, os sedativos, se teriam um efeito deletério sobre o feto, né? Eu já vou me adiantar só para encurtar. Na verdade, essas drogas têm um tempo de metabolização. Enquanto a placenta estiver lá e tudo estiver funcionando e não for interromper prontamente, há uma condição total de que esse feto se mantenha bem. Até porque a gente faz outros procedimentos, às vezes cirúrgicos de urgência, e utiliza parte desses medicamentos para entubar a cliente. Então, o feto está protegido pela metabolização da mãe. Ou seja, na verdade, ele usa todo o aparato enzimático materno para poder se sustentar dentro da barriga. Claro, se eu fizer talvez uma fotografia de uma cardiografia no momento que aquela droga está em ação, eu posso ter alterações secundárias, por exemplo, ao uso do sedativo. Sim, tem que ser individualizado e considerado pelo obstetra que vai utilizar esse teste como análise do bem-estar fetal, mas não tem um efeito propriamente deletério, tá? Essa é uma pergunta que foi feita aqui no chat. Tá? Se o bebê tiver com droga circulante, ele vai nascer anestesiado, mas aí é ventilado, ter equipe de neonatologia experiente em sala, tubo ventilar, e depois a droga vai parar de circular, vai ser metabolizada, a vida vai seguir, assim, não gera alterações definitivas no feto. Uhum. Eu queria devolver para o Renato ainda uma pergunta relacionada agora à preocupação em termos de transmissão vertical, e agora aqui para-natal, que diz respeito à amamentação e os cuidados, agora sim, bastante pertinentes em termos de alojamento conjunto e orientação para essa mulher em casa para proteger essa criança contra o risco de uma infecção por um contato direto com a mãe. Então, queria que o Renato pudesse dar uma luz para a gente sobre o assunto. Bem, essa é uma questão em que a resposta é relativamente fácil. Aí, como tudo em medicina, é uma questão de risco e benefício. Até o momento, pelo que tem se mostrado, os benefícios da amamentação são maiores do que o risco potencial de transmissão. Portanto, a amamentação está mantida. O que pode se fazer é o que eles chamam de amamentação indireta no período em que a mãe estiver sintomática, ou seja, ela faz a ordenha, e alguém assintomático oferece o leite para o bebê. Então, isso aí é o que tem sido recomendado, mas voltando àquela parte importante que o Glaucio chamou atenção, né? Não, desculpe, o Gustavo chamou atenção, é importante discutir isso com a família e, em especial, com a própria mãe ali e o neonatologista, para que a gente tenha uma conduta mais adequada. Então, não está suspensa a amamentação. As recomendações, né, é de que a mãe use máscara ao amamentar, faça uma boa higiene das mãos e mantenha o berço a pelo menos 2 metros de onde ela estiver. E o cuidador que estiver ajudando a ela seja, então, um cuidador assintomático. Essa aí é a base do tratamento, né, da recomendação. Ok, eu vou te aproveitar, Renato, que você está aí com a gente. Eu vou passar uma pergunta do chat, que a gente não abordou isso, mas nós falamos muito sobre gravidade da doença versus prematuridade versus interrupção, e no meio do caminho talvez tenha faltado a gente falar sobre o corticoide e a atualização sobre as orientações ou não do corticoide, mas agora não para tratamento da
da infecção viral, mas sim para maturação pulmonar fetal. E aí tem uma pergunta aqui no chat perguntando como é que está a posição dos estudos da maior parte dos protocolos em relação ao uso ou não do corticoide para maturação pulmonar fetal. Bem, a recomendação básica é de que você está me ouvindo bem? É porque eu saí aqui um pouco da posição. Vocês estão me ouvindo? Picotando um pouquinho, Renato. Tá, deixa eu voltar aqui para a minha posição original. A recomendação básica é que o corticoide ele seja feito em acordo com a neonatologia e com uma discussão em grupo, que não seja postergado o parto numa mulher sintomática simplesmente para fazer o corticoide. Então, o corticoide deve ser uma decisão entre a equipe de obstetrícia e a equipe de neonatologia. Mas, a princípio, é considerar risco e benefício. Não fazer aquele corticoide tardio que as pessoas estavam fazendo aí depois de 34 semanas. Uhum. Em relação à autocólise numa paciente com sintoma leve de COVID, a orientação é fazer ou não fazer autocólise? É uma pergunta também aqui do chat, Renato. Não fazer a tocólise naquelas pacientes graves. Nas pacientes leves, aí você pode considerar a tocólise. Se você considerar que a tocólise é para ganhar as 48 horas para fazer o corticoide, se existe a dúvida de fazer o corticoide, a tendência da maioria dos serviços é não fazer a tocólise nas pacientes de moderadas para grave, deixar nascer se for a questão estiver evoluindo espontaneamente. Nas pacientes leves, aí dá para considerar a tocólise. Ok, muito obrigado. Fechando aqui a parte do puerpério, eu queria dar um pouco do tom clínico da conversa, como a gente conduz essa paciente no pós-parto, Helder. Se muda alguma coisa em relação ao tempo de alta para essa paciente ou não, existe algum tipo de follow-up específico a ser colocado para ser atingido pela infecção, isso é importante, porque não é só dizer que ela teve Covid, é saber em que momento, que fase da doença que ela ficou, seria a condução dessa puérpera, em termos de tempo de alta e segmento ambulatorial, nas formas leves e formas graves. Bom, resumindo, o que define para mim o momento da alta é essa paciente já está restabelecida a sua homeostasia, né? Ela não pode estar mais precisando de nenhum suporte de nível hospitalar. Se ela tivesse... A principal questão que segura a paciente no hospital é a função respiratória. Então, o que a gente faz para definir se ela tem condições de alta é avaliar a frequência respiratória e saturação, tanto no repouso quanto no esforço. Tudo bem, ela está saturando bem em repouso, você bota ela para caminhar e 4 vezes até o fim do parto, você organiza um protocolo de um testezinho de caminhada, algumas vezes essa paciente vai desaturar muito, ficar com muito esforço respiratório só com um pequeno esforço. Então, ela tem que ir para casa. Então, esse nível de saturação de esforço determina esse momento de alta, né? Gestante, o ideal é que ela tenha uma saturação maior que 95% e puérpera mais que 93%. Então, ela caminha e não satura e nem faz esforço respiratório. Então, esse tempo específico não existe. Depende mais dela ter recuperada dessas disfunções. Quanto ao retorno ambulatório, assim, isso não está escrito em protocolos, né? A gente tem feito para muito doente com alta com COVID, feito profilaxia para trombose a nível domiciliar também. Então, geralmente, a gente mantém contato telefônico e o paciente retorna 30 dias depois, tomando sua profilaxia em casa, mas, de novo, essa profilaxia pós-alta, isso não está determinado em protocolos, a não ser nessa a inglesa, né? Mas o retorno é manter contato, ver se ela está piorando em casa, como é que está o sintoma respiratório, é esse acompanhamento que faz. Tá ótimo, muito obrigado. Gustavo, queria completar, Guilherme. Não, para mim também está. Beleza. Gustavo, eu tenho uma pergunta do chat que eu deixei para o final, porque ela estava fora do contexto, perguntando sobre a questão do licenciamento dessas gestantes nesse momento de pandemia, ou seja, uma vez que o Ministério da Saúde colocou ela dentro do grupo de risco.
após a prejudicada de licença maternidade, mas aquela gestante que está exposta, se ela teria direito a licenciamento. Tá? É uma pergunta que estava fora do contexto, então por isso que eu deixei só para o final para a gente arrematar. Tem uma norma do Ministério da Saúde e aí muitos serviços usaram para afastar os indivíduos com grupo de risco, aí gestantes e puérperas entraram da assistência. Só que isso, a princípio, não se aplica a profissional de saúde. Então, se estiver falando de profissional de saúde, vai da individualização do serviço. Eu sei que muitos serviços, gestantes e lactantes, afastaram da linha de frente. Eu acho que é adequado quando o serviço se reorganiza. Mas, a princípio, o profissional de saúde não está nessa jogada. Isso é do governo federal, né? Eu acho que vai de bom senso, mas bom senso não se usa muito. E eu já afastei paciente mais de uma vez, dependendo do grau de exposição e comorbidade. Entendi. Nenhuma voltou, não. Tá ótimo. Com a palavra, Guilherme, te devolvo a palavra. Eu acho que é isso. Acho que resumimos bem. Acho que deu para a gente conseguir cobrir, como a gente falou muitas vezes, é um tema novo e que a gente está aprendendo ao longo, né? Mas acho que foi bom, a discussão foi muito válida, acho que a gente conseguiu cobrir tudo. Até voltei aqui ao chat para ver se tinha alguma pergunta extra, mas acho que não, né? Até para a gente não ficar muito cansativo, né? Acho que a gente poderia interromper. Acho que foi muito produtivo, né? E mais uma vez agradecer o Renato, o Gustavo, o Helder, né? Principalmente o Helder pela essa participação com a visão clínica, que é a nossa, que eu acho que nesse momento ela é fundamental, né? A gente ter o clínico do nosso lado, já que a nossa intercorrência maior não vai ser da parte obstétrica. Renato, professora Vera, alguns comentários final? Eu quero aproveitar esse momento, né, para agradecer à comissão, né, a realização dessas perguntas, essa forma da gente atuar, aos colegas, né, principalmente Gustavo e Helder, né, que vieram a brilhantar, parabenizar todo o grupo, né, porque eu acho que a gente conseguiu, né, ficamos 2 horas, e graças, com certeza, a todos os nossos ouvintes, aos nossos residentes, aos coordenadores, né, que ficaram, que aproveitaram o chat, que ficaram com seus microfones desligados. Então, quer dizer que, com certeza, nós da comissão, nós da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia, estamos muito felizes e a gente espera também que todos os colegas tenham aproveitado esse momento e possam colocar realmente em prática todos esses ensinamentos que foram colocados aqui. Antes de eu passar a palavra para o nosso presidente, dizer para vocês, né, que aguardem, a gente vai entrar em contato dizendo que o nosso próximo encontro vai acontecer no mês de junho. Provavelmente o nosso próximo encontro será sobre ginecologia e que vocês, quem ainda não fez totalmente seu cadastro, que o faça e que, por favor, procurem se associar. A nossa sociedade, a nossa associação só fica mais forte, com certeza, com a presença de todos vocês. Então, a gente conta muito com vocês, com as opiniões de vocês, com as sugestões de vocês e, claro, com a presença de vocês, mesmo que nesse momento seja virtual. Muito obrigada pela paciência, pelo companheirismo e torcendo, né, e desejando que todos vocês, enfim, todos nós, continuemos bem, mesmo nesse período em que a gente está passando. Grande abraço. Doutor Renato, nosso presidente, para fazer as considerações finais e terminar o nosso curso. Bem, eu quero mais uma vez agradecer a participação de todos. Percebi aí vários, como a Vera falou, vários preceptores junto conosco. Isso muito nos honra. Estou muito contente, Guilherme, Cláudio, Flávia, Juliana, com nossa participação hoje. Nós chegamos a ter aí 220 participantes simultâneos, então isso é mérito de vocês. Muito obrigado por estarem ajudando a Esgorge aí a se tornar cada vez maior.
e também aqueles que ainda quiserem, ainda estão com gostinho, ainda quiserem continuar, na quarta-feira nós teremos mais uma discussão, essa um pouco mais ampla, com o doutor Celso Granato, que vai falar especificamente da parte dos exames com Covid e gravidez. Quarta-feira também vai ser pelo Zoom, às 19 horas. Muito obrigado a todos, parabéns, foi excelente. Obrigado ao Helder e ao Gustavo pela paciência de estarem conosco até essa hora. Muito obrigado. Obrigado. Até mais. Obrigado. Tchau, gente. Uma última informação, isso está tudo gravado, tá? Vai para o canal do YouTube da Esgorge, então aqueles que tiverem perdido, quiserem rever alguma coisa, vai estar no canal do YouTube da Esgorge. Obrigado. Um abraço, gente.